Fala galera, beleza? Professor William aqui. Então, hoje a gente faz a nossa continuação na nossa aula do vôlei, tá? A gente falou sobre a história, a gente falou sobre a regra, sobre as regras, a gente falou sobre os fundamentos e hoje a gente vai estar falando sobre as posições ou sobre os posicionamentos dos jogadores em quadra. Professor, tem diferença do posicionamento dos jogadores de uma forma e de outra? Tem diferença sempre no posicionamento? Sim. Vou mostrar para vocês o porquê, tá? Volto aqui porque a gente viu em algumas aulas, até mesmo na parte de regras, que são o posicionamento dos jogadores dentro da quadra. Existem sistemas de jogo do vôlei, que nós vamos estar falando especificamente deles a partir da próxima aula. Quais são esses sistemas? O primeiro sistema é o sistema que nós chamamos de 6-0. O que a gente faz na escola. O que é o sistema 6-0? Vou explicar muito rápido, porque na aula que vem eu vou estar falando mais específico sobre ele. O sistema 6-0 é isso que vocês estão vendo. Um jogador em cada posição, e sempre que houver o rodízio, que a gente sempre falou que é no sentido horário, no sentido do ponteiro do relógio, sempre que tiver o rodízio, o jogador que entrar nessa posição do meio, nessa posição 3, sempre vai ser o levantador. E aí ele vai ter 2 atacantes, 3 defensores. Esse é o sistema 6-0. E existe ainda o sistema 4-2, 4-2 com infiltração do levantador e 5-1. O que é o 5-1? O 5-1 é o sistema que vocês veem muito em jogos de vôlei. Se vocês assistirem qualquer jogo de vôlei na televisão ou pelo YouTube, vocês vão ver todas essas equipes jogando o sistema 5-1. Eu vou passar esses sistemas muito tranquilos para vocês na aula que vem, quando a gente for falar sobre a parte de sistema de jogo. Mas, nesse momento, a gente vai estar falando sobre as posições dos jogadores. Então eu não vou entrar muito nesse negócio de sistema, só passei isso para vocês entenderem que há diferença sim na posição dos jogadores em um sistema e em outro. Tanto é que no sistema 6-0, a gente chama os jogadores da seguinte forma: defensor direito, defensor central, defensor esquerdo. Certo? Atacante esquerdo, atacante central e atacante direito. É diferente. Agora, daqui a pouco, eu vou estar passando para vocês, vou estar mostrando para vocês aqui as posições dos jogadores, levando em conta o sistema do 5-1 e o sistema do 4-2. Ou do 4-2 com infiltração do levantador. E aí, quando eu for falar sobre sistema, eu vou mostrar isso para vocês. O que acontece? Por que eu estou falando que eu vou falar no sistema 5-1 e no sistema 4-2 com infiltração do levantador? Para vocês entenderem quais as posições que acontecem lá quando vocês veem o jogo de vôlei. No jogo de vôlei, tem algumas posições. Só uma tem repetição. Repete. Todas as outras são posições que têm nomes diferentes. Então eu vou começar para você ter uma noção. A primeira posição que a gente vai ver é a posição do levantador. O que é a posição do levantador? Todas as jogadas ofensivas do vôlei passam pelas mãos do levantador. Se vocês lembrarem naquela parte que a gente estava falando sobre fundamento, o primeiro toque do time que recebeu o saque é o quê? Isso aí, boa, a recepção. Quando eu faço uma recepção, a bola vai para o segundo toque. Aonde é o segundo toque? Boa, na posição 3. Qual é essa posição 3, professor? É a posição do levantador. É onde vai acontecer o levantamento. Professor, a bola sempre vai vir aqui? Professor, a bola sempre vai vir aqui? Não. Esse levantador que está aqui, ele pode ter que vir receber uma bola aqui. Ele pode ter que vir receber uma bola aqui. Ele pode ter que vir receber uma bola aqui perto. Ele vai se movimentar, ele não vai ficar parado igual vocês estão vendo. Então o que acontece? O segundo toque é o levantamento, que sempre vai ser feito pelo levantador. Então por isso que todas as jogadas de ataque sempre vão passar pela mão do levantador. Porque o levantador é como se fosse o armador do futebol.
O armador, o que pega a bola no meio campo, trabalha a bola toda, e quando a bola chega no pé dele, ele vai, toca a bola para o atacante, faz aquele toque na bola para o atacante, para que o atacante tenha a posição, tenha a forma, o gol aberto lá, ou o gol só aí, o gol e o goleiro, para que o atacante faça o gol. O que a gente vê no futebol acontece no vôlei. No vôlei é o levantador que faz isso. É o levantador que faz com que o atacante tenha a possibilidade de fazer o ponto. Às vezes sozinho, às vezes com um bloqueio simples, às vezes com um bloqueio duplo, mas sempre tentando evitar que o atacante tenha um bloqueio triplo na frente dele, que é o bloqueio mais difícil de se passar, para que ele tenha a possibilidade de fazer o ponto. E nessa posição de levantador, não tinha como eu não colocar uma outra foto aqui. Até existe um outro levantador, que também foi muito bom, mas não tinha como eu não colocar uma foto aqui do Bruninho, que é hoje o levantador e capitão da seleção brasileira de vôlei. Aí a gente ainda pode lembrar, só que para vocês talvez são muito novos, não vão lembrar tanto, eu lembro muito porque eu cheguei a ver bastante, o Maurício, que foi um outro levantador, que foi até campeão em 92, naquele título que eu mostrei para vocês na história. O Maurício também era um levantador fora do comum. E existem tantos outros muito bons, mas eu coloquei a foto do Bruninho porque ele é hoje em dia um dos melhores levantadores que existem e capitão da seleção de vôlei do Brasil. Então vamos lá. Como eu falei, o levantador ele é como o armador do futebol, ele é como o quarterback do futebol americano. Vocês já devem ter escutado falar do quarterback, se não escutaram, o quarterback é aquele atleta no futebol americano que ele recebe a bola e ele dá o lançamento para que aconteça o outro cara receber a bola e sair correndo para fazer um ponto. O levantador é a mesma coisa. Os levantadores eles precisam ser precisos no passe e ter atenção ao posicionamento do time adversário, para saberem para qual companheiro da equipe devem direcionar o levantamento, evitando os bloqueios. Esse cara, o levantador, ele tem que ser um dos caras mais inteligentes do time. Não que os outros não sejam, tá? Mas ele precisa ser um cara mais inteligente. Por quê? Ele é que vai fazer com que a bola vá para a mão do atacante que estiver melhor posicionado, mas nesse momento, antes da bola chegar na mão dele, ele tem que estar de olho no time adversário para saber como que o time adversário está se posicionando para receber o ataque. Para que o time dele possa fazer o ponto, ele precisa estar ligado nisso tudo. Então ele acaba tendo que ficar ligado em várias coisas ao mesmo tempo. Por isso ele tem que ser um cara muito mais ligado, antenado no jogo inteiro. Ele não é igual aos outros que vão ficar antenados em algumas coisas. Ele vai estar antenado no jogo inteiro, não só no time dele, mas no time adversário. Então essa é a posição do levantador. E como eu falei com vocês, ele vai estar sempre dentro dessa posição. Ah, professor, ele pode vir, de vez em quando ele pode vir aqui atrás receber uma bola? Sim, se uma bola for recebida da forma errada aqui, ele vai ter que vir para tentar corrigir e fazer o ponto lá na frente, mas na maior parte das vezes. Ou na parte mais interessante do jogo, que é quando a recepção é bem feita e a bola chega com qualidade na mão do levantador, ele vai estar sempre nessa posição da linha de 3 de ataque para que ele possa fazer um movimento de levantamento muito interessante para que essa bola chegue na mão dos atacantes e os atacantes consigam realmente fazer a pontuação que eles devem fazer. Então, essa é a posição do levantador. A segunda posição que a gente vai ver é a posição do oposto. Professor, o que é o oposto? Vou voltar lá naquilo que a gente viu no início, naquela telinha, nessa telinha laranja, para você entender isso, tá? Levantador, estando aqui. O oposto vai estar sempre na mesma direção que o levantador. Se o levantador vir para cá, o oposto vai estar aqui. Se o levantador vir para cá, o oposto vai estar aqui. Nas outras posições é da mesma forma. Se o central está aqui, o outro jogador que vai estar
pegando a posição com ele, vai estar aqui. O ponteiro, que daqui a pouco a gente vai estar vendo, é a mesma coisa. Se um ponteiro está aqui, o outro ponteiro está aqui. Vou voltar na do central. Se o central está aqui, o outro central, ou na parte de defesa, o líbero, vai estar aqui. Vocês vão ver mais para frente daqui a pouco o que eu estou falando. O líbero vai estar aqui. Quando esse cara passa para a posição da frente, que era o líbero passa para a posição da frente, esse líbero ele sai do jogo e entra um outro central. E aí, esse cara volta. E aí ele pode trocar de posição com o líbero e várias outras formas que acontecem dentro do jogo. Mas é só para vocês entenderem. Então, sempre o atleta que é igual àquele vai estar na posição, vai estar sempre na vertical para aquele cara, na mesma direção. Vou falar assim que vai ser mais fácil. Na mesma direção. Então, se o levantador está aqui, o oposto tem que estar aqui, mesma direção. Se o levantador está aqui, na 2, o oposto tem que estar onde? Ah, boa, na 5, que é a direção, mesma direção. Se o levantador está na 4, ah, boa, o oposto tem que estar na 1. Ou se o levantador estiver na 1, o oposto vai estar aqui, na 4. Beleza? Então o oposto é o cara que vai estar sempre na mesma direção que o levantador dentro da quadra. Eles têm que estar na mesma direção para estar certo o rodízio. E não tinha como eu trazer uma outra pessoa para a posição de oposto, senão um dos melhores jogadores do mundo da posição, que é o Wallace, que é o oposto da seleção brasileira de vôlei. E eu queria falar agora um pouquinho para vocês o que o oposto faz. O oposto, ele é o maior especialista em pontuar aí na equipe do vôlei. Então esse cara, ele é o cara que mais pontua no jogo. Ele é o especialista em ponto, em ataque, em fazer pontos. O oposto, ele recebe esse nome por atuar sempre na posição oposta à do levantador, que a gente acabou de ver. Como eles são experts em ataque, eles são boas opções para vir do fundo da quadra e atacar antes da linha dos 3 metros. Vou mostrar isso daqui a pouco na próxima foto. Cabe ao oposto ser o desafogo do levantador em situações mais críticas. Por isso, os jogadores com essa função são comumente chamados de bola de segurança. Então agora eu vou explicar para vocês na outra imagem, para vocês entenderem. O oposto, como eu falei, ele vai estar sempre na diagonal do levantador. Se o oposto está na 2, o levantador está na 5. Se o levantador está na 2, o oposto está na 5. O que acontece? O oposto, ele é o cara que é chamado no vôlei de bola de segurança do levantador. Vamos dar um exemplo. O levantador está aqui, na 2, tá? Ele veio para receber a bola. Levantou essa bola para esse cara que está aqui, para o ponteiro que está aqui na posição 4, para atacar. Quando esse cara atacou, o bloqueio fez, o bloqueio correto, a bola caiu na quadra, ponto do time adversário. Quando o levantador começa a ver que aquela jogada não está dando certo, qual é a bola de segurança dele? O oposto. E aí o oposto sai da quadra de defesa e antes da linha dos 3, ele pula para atacar. E aí é uma forma de um ataque inesperado, talvez pela equipe adversária. Porque talvez a equipe adversária vai achar que o levantador vai jogar de novo a bola para esse cara aqui e o levantador acaba levantando a bola para o oposto que está vindo de trás. Então, o oposto sempre vai ser o jogador que mais faz pontos e que mais ataca no time. E com isso, ele vai ser sempre a bola de segurança do levantador. Sempre que o levantador precisar de uma bola de segurança para fazer um ponto, vai jogar essa bola na mão do oposto. Beleza? Então, essa é a posição do oposto. E aí é o que eu falei. Ele vai estar sempre nessas posições laterais da quadra. E sempre em diagonal com o levantador. E aí vamos lá. A gente sai do oposto e vai para uma outra posição, que são os ponteiros. E aí os ponteiros a gente pode chamá-los também, como acontece algumas vezes, esses jogadores eles são responsáveis por atacar das duas posições, da posição 2 e da posição 4. Então os ponteiros, eles são muito
acionados na posição 2 e 4. Ah, professor, eles não são acionados nas outras posições? Eles podem ser. Pode acontecer do ponteiro estar aqui e o outro estar na 4 e esse cara vir correndo para cortar aqui no meio, para atacar aqui pelo meio, pulando antes da linha dos 3, e o levantador colocar a bola na mão dele e ele fazer o ponto. Mas quando isso acontece, de um ponteiro estar aqui, o outro está aqui, o levantador está aqui, qual é a bola de segurança do levantador que eu falei com vocês? Isso aí, o oposto. Ele vai ter o oposto e um ponteiro. Ele pode até dar essa bola na mão do ponteiro. Se o ponteiro não fizer o ponto, a próxima bola vai na mão de quem? Do oposto. Então, só que na maioria das vezes o ponteiro é muito utilizado na posição 2 e 4. Quando ele está na posição 2 e 4, é a posição que o levantador mais utiliza ele para que ele possa fazer o ponto. Então, beleza. Então, como eu falei, além de terem a função de ajudar na pontuação do ataque, auxiliam o líbero nos passes na defesa. O que é isso? Os ponteiros, eles também são chamados de ponteiros passadores. Eles são chamados de ponteiro passadores. Por quê? Quando eles estão nessas posições do fundo, como eu falei, o ponteiro está sempre na diagonal do outro. Se um está na 4, o outro tem que estar na 1. Esse ponteiro que está na 1, ele, junto com o oposto, que vamos dar um exemplo. Tem um ponteiro aqui, o levantador está na 2, um central aqui na 3 e o líbero aqui na 6. Beleza? Então, beleza. Esse ponteiro e esse oposto vão também ter que saber defender. Eles vão ter que ser, eles são bem mais, os ponteiros e o oposto têm que ser mais completos dentro do jogo. Porque eles também precisam aprender a defender para ajudar o líbero a defender. Então esse ponteiro ele acaba sendo chamado também não só de ponteiro, mas ponteiro passador. Por quê? Além dele ter que atacar quando ele está aqui, quando ele está na defesa, ele também pode atacar, mas primeiro ele tem que aprender na defesa a receber, de manchete ou de toque. Então por isso ele também é chamado de ponteiro passador, como o oposto também precisa saber passar para poder a jogada fluir, se o saque for em cima dele. E para o equilíbrio tático da equipe, o mais comum é que os treinadores optem por um ponteiro especialista em recepção ou passador e o outro que se dedique mais ao ataque. Então, você nunca vai ver numa equipe de vôlei 2 ponteiros passadores. Você vai ver sempre um ponteiro passador, especialista em defesa, ataca bem, mas é mais especialista em defesa, e um que é muito especialista no ataque, como o oposto, é muito especialista no ataque, tem muita força de ataque, mas na hora da defesa, ele não é tão bom como ele é no ataque. Não estou dizendo que eles sejam ruins, o ponteiro então que é bom no ataque, ele é ruim na defesa. Não é que ele é ruim na defesa, todos os 6 jogadores do vôlei, eles precisam ser muito bons na defesa e no ataque. Eles precisam defender muito bem e também atacar muito bem. Agora, tem uns que são especialistas no ataque e outros que são especialistas na defesa. Mas não que quando mudar a posição e aquele que é especialista em defesa estiver no ataque, ele não vai atacar, ele vai atacar. Mas ele tem que ser especialista.